Segurança nacional. Me disseram isso há muito, antes mesmo de eu concorrer. Quer dizer, o pessoal fala disso há muito tempo. Tem cerca de 45 mil pessoas lá. Ninguém sabe se a Dinamarca tem direito legal a ela. Se tiver, deveria abrir mão. Precisamos para segurança. Isso é para o mundo livre. Estou falando de proteger o mundo livre. Nem precisa de binóculos. Olha lá fora, tem navios chineses por todo lado. Tem navios russos por todo lado. Não vamos deixar isso rolar. Não vamos deixar acontecer. Se a Dinamarca quer resolver, mas ninguém sabe se tem direito, o povo vai votar pela independência ou para se juntar aos Estados Unidos. Mas se fizerem isso, eu taxaria a Dinamarca bem alto. É maravilhoso estar com você. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela política internacional, focando em uma das propostas mais polêmicas e intrigantes da era moderna. Donald Trump quer comprar a Groenlândia. Mas o que realmente está por trás desse desejo? Será que essa aquisição não seria uma estratégia para diminuir a dependência dos Estados Unidos em terras raras, principalmente da China? Vamos explorar isso em profundidade. Primeiro, por que Trump quer comprar a Groenlândia? Para entender a ambição de Trump, precisamos primeiro mergulhar na atratividade da Groenlândia. Não se trata apenas de uma ilha coberta de gelo ao norte do mundo. É o que já sob essa camada de gelo que desperta o interesse global. A Groenlândia possui alguns dos maiores depósitos de minerais de terras raras, incluindo neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Esses elementos são vitais para inúmeras tecnologias contemporâneas, desde smartphones e telas de TV até turbinas eólicas e motores de carros elétricos. Além disso, a Groenlândia tem potencial para petróleo, gás e outros minerais como urânio e zinco. Trump tem argumentado que a Groenlândia é uma necessidade absoluta para a segurança nacional dos Estados Unidos. A ilha já abriga a base aérea de Thule, essencial para o monitoramento de mísseis balísticos e para a defesa aérea. Com o Ártico se tornando uma nova fronteira geopolítica devido ao derretimento do gelo, controlar a Groenlândia significaria não só acesso a novos recursos, mas também uma posição estratégica vital. O derretimento das geleiras devido ao aquecimento global está revelando vastas riquezas minerais. A Groenlândia poderia oferecer aos Estados Unidos uma alternativa crucial para reduzir a dependência de importações, especialmente da China, que atualmente controla uma grande parte do mercado global de terras raras. A autossuficiência em tais materiais poderia fortalecer a posição dos Estados Unidos em tecnologia e defesa, minimizando riscos geopolíticos associados a essa dependência. Segundo, quais os movimentos de Trump para conquistar a Groenlândia? Trump não está apenas falando sobre comprar a Groenlândia, ele está tomando medidas práticas. Uma dessas ações foi enviar seu filho, Donald Trump Jr., para a ilha. Essa decisão não foi meramente simbólica. Foi um movimento estratégico para explorar o terreno, entender as oportunidades de parceria e possivelmente, preparar o terreno para futuras negociações. Além disso, Trump fez declarações públicas sobre a Groenlândia, chamando-a de MAGA, Make America Great Again, sugerindo uma conexão ideológica que poderia beneficiar ambos os lados. Terceiro, a aquisição da Groenlândia não seria uma estratégia de diminuir a dependência dos Estados Unidos em terras raras de outras nações. Aqui, chegamos ao cerne da questão. A compra da Groenlândia poderia ser uma estratégia para diminuir a dependência dos Estados Unidos em importações de terras raras, especialmente da China. Vamos detalhar. Os Estados Unidos atualmente importam uma quantidade significativa de terras raras da China, que domina o mercado global de extração e refinamento desses elementos. Essa dependência é uma preocupação de segurança nacional, já que esses metais são cruciais para tecnologias de defesa e setores industriais estratégicos. A Groenlândia, com seus depósitos de terras raras, representa uma alternativa. Projetos como o Kvanefjeld, que envolvem até mesmo investimentos chineses, mostram o potencial da ilha para se tornar uma nova fonte de suprimento. A exploração desses recursos poderia não só fornecer matérias-primas para a indústria americana, mas também reduzir a vulnerabilidade econômica e estratégica. Controlando esses recursos, os Estados Unidos poderiam garantir a produção de tecnologias avançadas sem depender de um único fornecedor, o que é essencial em um cenário de rivalidade geopolítica.
Isso inclui aplicações em defesa, como sensores, sistemas de comunicação e componentes críticos de armas. A Groenlândia também está no epicentro da nova geopolítica do Ártico, onde o derretimento do gelo abre rotas marítimas e novas áreas para exploração de recursos. A presença americana nessa região poderia contrabalançar a influência crescente da China e da Rússia. Contudo, há desafios significativos. A mineração no clima ártico é extremamente custosa e complexa, enfrentando resistência ambiental e cultural. Além disso, a autonomia da Groenlândia e sua relação com a Dinamarca tornam a compra do território uma proposta altamente improvável. Quarto, qual é a verdadeira intenção de Trump? A verdadeira intenção de Trump com essa proposta pode ser multifacetada. Pode não ser a compra em si, mas sim uma manobra para pressionar por acordos de defesa, investimentos estratégicos, ou para manter a questão das terras raras e da influência americana no Ártico na agenda global. Ele pode estar jogando um jogo de longo prazo, onde a Groenlândia é apenas uma peça no tabuleiro maior da diplomacia e do poder mundial. Então, a ideia de Trump comprar a Groenlândia pode parecer ficção, mas revela uma estratégia profunda para a autossuficiência em terras raras e domínio no Ártico. Será que ele está jogando um jogo de xadrez geopolítico, ou é apenas uma grande jogada de marketing? A verdade pode ser mais fascinante do que a ficção. Inscreva-se no nosso canal para receber mais informações valiosas. Até o nosso próximo vídeo.